Salve, salve! Muito boa noite, Instagram. Começando essa live número 3 aqui dessa versão tântrica despojada, compartilhando estudos e práticas acerca do Navaratri, que esse é o maior festival indiano dedicado ao sagrado feminino, a concepção da deusa dentro da cosmovisão tântrica, dentro da cosmovisão védica, dentro dessa espiritualidade indiana. Nós temos uma grande importância da figura da mãe cósmica, da deusa. E eu tenho trazido aí nessas noites essas informações, né, e muito mais acerca de uma forma realmente despojada, né, como eu costumo fazer aqui as Sahaja Lives. E Sahaja significa espontâneo, compartilhando esses meus estudos acerca do Tantra, e nesse caso fazendo uma relação com a imagem da deusa cósmica, né? E nós estávamos ontem na noite número 2, né? E hoje é a noite número 3, vou até escrever aqui para quem entrar. Navaratri, noite 3. Muito boa noite. Então, essa terceira e última noite dedicada à deusa Kali, a deusa negra, que abre os trabalhos e trazendo essa relação com esse texto bastante antigo que narra essa batalha, né, do bem contra o mal dentro do Shaktismo, né? Opa, tá bloqueando meu teclado. Kali, aí, muito bem. Então toda essa mitologia, né, o texto também, o Devi Mahatmya, né, tudo isso, cada elemento vai ter uma representação simbólica. Isso é um estudo bastante aprofundado que a gente pode fazer, e obviamente eu faço aqui de forma que vai abranger aí desde a pessoa que não tem nenhum conhecimento na cultura hindu, não tem nenhum conhecimento também nesse poder da alquimia tântrica, que afinal a gente não fica só pensando, né, como eu falei nas noites precedentes, não é uma questão de observar uma mitologia que seja ok, é bonita, é atraente talvez, mas trazer esse conhecimento esotérico com S, né, ou seja, um ensinamento secreto que vai ser aplicado na nossa vida cotidiana, ou seja, a partir de uma perspectiva tântrica, né, que é a via espiritual a qual eu me dedico, né, o Tantra. Então essa é um estudo bastante complexo, né, que a gente vai ter que, né, observar o que a gente pode aplicar aí no seu momento presente. Então eu fiz uma prática guiada na primeira noite, né, a primeira fase do Tandava. Como essa também, né, é um sadhana pessoal meu, né, onde eu trago assim, procuro também ser totalmente humano nesse sentido, né? Então ontem, por exemplo, foi uma live em que eu estava ainda também nessa energia tamásica, né? Então aqui eu estou realmente compartilhando como um estudante, né, que vocês também aí podem aplicar de acordo com algumas orientações que eu dou, né? Então, quando a gente vê essas 3 primeiras noites nessa jornada heróica, ou seja, você
vai adentrar a sua jornada heróica, né? Isso não necessariamente a gente precisa de um festival como esse, o Navaratri, né? Você pode... Essa jornada heróica a gente vive a cada dia, né? A cada dia que você abre os olhos de manhã, você tem aí a sua luta cotidiana pelas suas coisas, pela sua felicidade e pelo seu bem-estar, né? Então isso vai abranger muitos aspectos, e eu escolhi um tema hoje para falar sobre isso, né? Para a gente falar, concluir com chave de ouro, por assim dizer, esse terceira noite dedicada a Kali, que é uma energia mais tamásica, né? E que tem a ver com essa energia da sexualidade, né? O quanto a gente tem uma relação saudável com a própria sexualidade, e o quanto isso tem também uma conexão com outras coisas que a gente vive cotidianamente, né? Mas muitas vezes a gente não observa essa conexão que está ali presente, certo? Pois bem, então, só para retomar assim e fazer um fio da meada, talvez você esteja assistindo essa aula essa série de 9 aulas que eu estou passando aqui, né? Essa é a terceira aula, e fazer um pequeno resumo para a gente começar a partir daqui já, né? Imagina que você está assistindo uma série. Eu me lembro que eu assisti a última série que eu assisti na Netflix foi o Sense8, né? Então tem muita conexão assim com esse despertar de capacidades psíquicas que nós temos, né? Não sei se vocês assistiram essa série na Netflix, eu recomendo muito. E a gente pode fazer também uma relação com essa forma que atuam as plantas de poder e os cogumelos, né? Mais especificamente sobre os cogumelos, porque nessa série Sense8, né, eles têm ali um ingrediente, né, que é injetado na pessoa, que é o Psycelium, né? Psy de psíquico e Celium de micélio, né? Micélio, para quem não sabe, também recomendo outra série da Netflix que se chama Fungus, né? Essa série aí... Boa noite, Roberta, tudo bem? Grato pela presença. Essa série Fungus vai falar sobre esse universo dos cogumelos, né? E qual é a função deles no nosso planeta, e também qual é a função dos cogumelos aí nesse aspecto de terapêutico, né? Realmente, hoje em dia, os cogumelos estão sendo até mesmo recomendados pela classe médica, né? Então, países, por exemplo, como a Austrália, você tem aí já avanços consideráveis em que o uso dos cogumelos e outras drogas até mesmo sintetizadas, que têm essa capacidade psicodélica, estão sendo utilizadas no ambiente de medicina mesmo, né? Medicinal, para a cura das pessoas e, sobretudo, para a cura de traumas, para a cura de questões, né, emocionais, psíquicas, e que, inevitavelmente, até porque estamos falando de cogumelos, isso vai afetar também o funcionamento orgânico, né? Você vai ter um maior bem-estar corporal, né? E aí que passa essa questão, né, dessa conexão dessa série que eu estou falando, né, Sense8, né, com essa explosão que nós temos nas couraças da nossa consciência, né? No cotidiano, até eu falei ontem, né, em relação a essa ligação direta desse estudo do Tantra, quando nós adentramos essa caverna escura do nosso interior, né, as profundezas da nossa consciência, e
também a caverna escura do coração, isso é um ambiente que é até mesmo desconhecido para si mesma, né? Mesmo quando nós estamos no funcionamento normal da humanidade, na normose, né? Então a gente está num funcionamento que é ignorante de si mesmo, né? Então a gente funciona de uma forma, por vezes, desconectada, ou seja, você não consegue observar quais são as forças, quais são até os diálogos interiores que estão ali constantemente acontecendo no seu interior. Então isso é muito típico. Tem pessoas, inclusive, que cometem crimes nesse sentido, de estarem ali com aquela vozinha, aquele diálogo interior que está rodando, e está rodando de forma, por vezes, de forma obsessiva, contínua, né? E a gente não tem nem a capacidade de conseguir eliminar esse diálogo interior, ou até, né, você conseguir trocar a fita, né? Ao invés de você estar a sua vida sendo influenciada por esse rodar dessa fita ali, né, interior, que está normalmente, na maioria das pessoas, de forma inconsciente, está rodando. Ao invés de fazer isso, a gente, com as práticas tântricas meditativas, a gente tem a capacidade de, primeira coisa, observar com mais, tomar consciência desse diálogo interno que por vezes é tóxico e obsessivo, né? Ou ainda, e depois, numa segunda fase, a gente vai conseguir trocar esse diálogo interno, né? Você vai fazer realmente como uma reprogramação, né? Ao invés de deixar aquela informação ali rodando e que isso vai estar influenciando aí a sua vida, a gente vai conseguir trocar essa informação, e para esse caminho acontecer, nós vamos ter que fazer uma viagem interior para ter um reconhecimento do nosso potencial, né? Porque senão a gente fica numa dependência, né? Ou seja, você fica numa dependência, como eu falei na live de ontem, do reconhecimento das outras pessoas, né? Então, para quem assistiu a live de ontem, percebeu que muitas coisas eu abri meu coração, né, das minhas questões pessoais, do meu lodo desse momento, né? Então, pouco importa o quanto você tenha avançado na sua vida, em algum momento a gente vai ter sempre alguma coisa a qual ali observar, algum problema com o qual a gente vai ter que lidar, né? E Kali, ela nos convida para isso, né? Quando você vai, para algumas pessoas, né, para muitas pessoas, quando observa a imagem de Kali, né, que ela tem essa aparência terrível, né, terrífica, ela tem ali a língua para fora, ela segura uma cabeça decepada, ela tem um cinturão de braços cortados, ela parece que saiu de um filme de terror, né? Mas ela tem o porquê disso, né? O quanto a gente não consegue, nós pessoalmente, encarar a nossa própria sombra, né? O quanto a gente, por vezes, vai deixando tudo essas coisas de lado, né? Ou vamos nos acomodando em relação às solicitações de uma configuração social, né? Então, por exemplo, aí tem várias coisas aí, né? Como você deve se portar, se comportar e tudo mais. Esse estabelecimento, ou essa tentativa de estabelecimento de um padrão comportamental, né? O que é importante observar, né, que isso é uma sabedoria que vem dos textos tântricos também, dessa sabedoria tântrica, que afirma
que por mais escuros que sejam os tempos, por mais sombrios que sejam cada era, os ensinamentos místicos libertadores, eles irão surgir, né? Então, ou seja, de alguma forma eles virão à tona para trazer essa revelação da verdade e iluminar o coração das pessoas, certo? Porque tem essa constante, né, dança aí da existência entre os polos, né, entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra, no nosso corpo ácido, alcalino, né, silêncio e introspecção, extroversão, né? Então a gente vive num mundo que ele é dessa dualidade, né? Mas por nós sermos, né, pessoas que estamos suscetíveis às coisas, né, então nós somos influenciáveis por essas oscilações, né? Então, por exemplo, ontem eu fiz uma live que, por eu me permitir vir aqui sem uma programação específica, tem uma programação, mas eu não vou ter um passo a passo formatado, né? Eu vou trazer aqui realmente o meu estudo que eu estou fazendo no meu cotidiano e vou abrir ele, e por vezes eu vou me permitir ser humano e vou abrir meu coração, né? Então eu preciso que as pessoas que estudam comigo ou que que me escutam, né, ou se inspiram aí, elas é muito importante para mim que elas percebam que eu sou um ser humano, né? Então isso é típico de nós seres humanos, de isso acontecer, né? De nós colocarmos pessoas em altares, né? A gente vai colocar uma pessoa num pedestal e vai cultuar essa pessoa. Então eu sempre me permiti vivenciar a minha humanidade e não pagar de pessoa realizada, perfeita, né? Então por isso mesmo, para que as pessoas sintam que eu estou no mesmo patamar que elas, eu não vou fingir coisas, né? Eu não vou fingir que não sinto as coisas ou que sou superior e tudo mais. Não, eu não posso fazer isso porque o Tantra ele pede que nós sejamos, que nós sejamos vulneráveis, né? Nós temos forças e vulnerabilidades. Muito bem colocado, Roberto. A gente tem, né, os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, né? Então aqui, como eu falei, isso não é uma série de lives assim com um propósito assim, né, algumas lives eu já fiz com um propósito muito mais focado em, por exemplo, fazer uma demonstração dos ensinamentos para depois fazer com que as pessoas, né, tenham essa opção de se querer aprofundar mais comigo, né, entrem num curso, por exemplo, né? Aqui não é essa intenção, apesar de eu ter deixado desde o início dessa série de lives que quem quiser entrar no Tantra Yoga Club, né, você paga ali R$47, não custa nenhuma pizza, e você tem acesso a muitas aulas que, quando você pratica de forma regular, você vai ter um aprofundamento em tudo isso que eu estou falando, né? Enfim, isso depois não é você, quem tem esse interesse, busca aí saber mais sobre isso. Então, essa é a terceira noite, é a noite ainda dedicada a Kali. Na primeira noite eu falei, né, um pouco sobre... Boa noite, Vânia. Om Namah Shivaya. Eu falei sobre essa mitologia desse texto, Devi Mahatmya, né? Então, no Devi Mahatmya, os deuses estão numa luta cósmica contra os demônios, e os deuses, eles estão ali zelosos para que a luz vença, né? Quando a gente vê essa representação, é a luz da consciência, né? Mas na mitologia, desde os Vedas,
quem é a luz da consciência é a Shakti, né? Ela traz a luz, né? Então, quando a gente vê a representação dela, a Shakti Kundalini, ela é representada por uma serpente e ela também é aliada, é conectada ao elemento fogo, ela é ígnea, né? Então, é realmente isso. Quando você faz essa viagem interior, como eu falei, de nós estarmos ignorantes daquilo que nos habita, como que nós fazemos para nós tomarmos consciência daquilo que nos habita? A gente tem que fazer um recolhimento interior, né? Por exemplo, quem segue a via de Patanjali é um pratyahara, né? Você tem que abstrair das coisas do mundo para que você consiga fazer essa introspecção e a partir daí você vai mergulhar nas profundezas da sua consciência para identificar o que são esses turbilhões da sua consciência, né? O Chitta Vritti Nirodha. Então, a gente, para conseguir esse estado de estabilidade em que a gente não é mais, não estamos mais sendo guiados por um funcionamento caótico, e isso vai ter uma influência na nossa vida, né? Você é uma pessoa violenta, você é uma pessoa que constantemente mente, você é uma pessoa que constantemente fala, mas não faz, né? Ou você é uma pessoa invejosa, né? Ou você não consegue perceber o seu alto valor, né? Então, tudo isso faz com que é derivado desse funcionamento caótico. Primeiro, de uma ignorância sobre si, você não iluminou-se de tal forma que você reconhece os seus potenciais, por mais diferente que você seja, né? E ao mesmo tempo você está nessa ignorância do que é esse diálogo interior. Eu sou uma pessoa que tem inveja, sou uma pessoa que tem, né? Aquilo está ali fazendo você funcionar, daí você funciona falando mal dos outros, né? Porque fulano, porque Beltrano, porque isso, porque aquilo, porque você está fazendo uma compensação, né? Então, isso tudo é bastante delicado, né? Então, para que a gente faz? Dentro dessa batalha, né, dos deuses contra os demônios, eles querem preservar o Dharma, essa luz da consciência. Mas essa luz da consciência, como eu falei, é a Shakti, né? Devamata, aquela que nos Vedas é falada que ela trouxe essa luz da consciência para o divino, né? Então, no campo de batalha, Durga ela é solicitada, ela é chamada pelos deuses para conseguir dar cabo dos demônios, dos asuras. Durga, então, ela está lá, ela é chamada pelos deuses, os deuses lembram, tem que ser com Durga, né? Ela que é a luz da consciência, ela vem e daí tem essa narrativa em que ela está lutando contra o mal, né? Mas, ao mesmo tempo, Durga, ela não está conseguindo dar conta dos demônios, né? Ou seja, ela traz a atenção para o terceiro olho dela, né? Isso é uma prática tântrica muito forte, você trazer a atenção para o seu terceiro olho. Perceba isso aqui, ensinamento prático para você fazer no seu cotidiano. Se você a gente começou, imagina que você é uma pessoa que está iniciando no yoga, iniciando no tantra, tá? Você começou a fazer as práticas, você fez lá a prática da aula 1, de fazer a visualização do espaço azul-noite. Isso vai fazer com que você entre nessa caverna do seu caverna interior, né? Do seu subconsciente, como nós chamamos. Para que você consiga ter, né, esse discernimento, esse alinhamento, né? Por exemplo, é muito típico que quando nós despertamos a consciência interior, esse olhar, esse olho interior, que é a pineal,
quando ele começa a abrir, né, a gente vai começar a observar tudo que está habitando o nosso ser. E vai ter muitas informações ali, né? Então você vai ter informações confusas e informações... Olá, tudo bem, Ayala? Boa noite. Bem-vinda. Então a gente vai ter muitas informações ali. Boa noite. Então a gente vai ter muitas informações e você, né, quando está ali, começou a prática de yoga, se inscreveu, sei lá, numa escola de yoga, você tem já a sua prática de yoga, você está ali fazendo o seu serviço cotidiano, fazendo o seu dia, e daí começa a vir aqueles pensamentos intrusos, não intrusos, mas são pensamentos ou sensações ou sentimentos ou emoções que fazem com que você comece a sair do seu prumo. Isso vai afetar o seu funcionamento de tal forma que vai trazer você para esse lodo que a gente está trabalhando nessas 3 noites. Tamas, né? Tamas Guna. Então, Kali, ela é a escura, ela representa esse Guna, né? Que é Tamas, é realmente primeiro passo da sua prática meditativa. Entra na sua caverna e lida aí com a sua bagunça interna, né? Então, quando a gente tem que lidar com essa nossa bagunça interna, vai ter muitas coisas ali, como eu falei na aula, sei lá, ontem ou anteontem, eu falei que é como se você entrasse num porão e tá toda a sua bagunça lá. Ou você tem aquele quartinho da bagunça na sua casa, que, né, de repente vem seu melhor amigo, sua melhor amiga, vem te visitar e você convida. Você está numa animação, vem, dorme aqui em casa, tudo mais, fica aqui, e você está com aquele quarto da bagunça, que tá aquela bagunça, e você olha para aquela bagunça e, não posso receber uma pessoa tão especial nessa bagunça, né? Então aquilo você vai sentir um mal-estar, né? Então essa limpeza assim que a gente faz é através dessas práticas de centramento psíquico. Isso vai ter um centramento psíquico e ao mesmo tempo mental e corporal, né? Então imagina, você despertou a consciência e você começa a tomar consciência do diálogo interior. Aquele diálogo interior que antes era secreto, ele era Bhairava, né? Ele estava nesse sentido do secreto, incognoscível, mas que a partir do momento em que a gente faz a prática meditativa, começa a se tornar consciente, você começa a conseguir observar em detalhes o funcionamento da sua mente, da sua psique. É por isso que muitas pessoas dizem que as práticas, essa ascensão da Kundalini pode deixar uma pessoa louca. Pode realmente, se você não tiver uma orientação adequada, né? Tem essas práticas que você mexe muito, ativa a Kundalini e depois não tem um fechamento dessa energia ou, né, uma forma de lidar com aquilo que foi trazido à tona numa catarse. Então isso é extremamente perigoso realmente. Então essa prática, voltando, né, a mitologia, Durga, ela está ali lutando contra os demônios, mas ela não está conseguindo dar conta dos demônios. O que ela faz? Ela traz a atenção para o terceiro olho dela e a partir dessa concentração de energia no terceiro olho, ela projeta no campo de batalha a deusa Kali, a negra feroz, que ela está totalmente armada. Até tem uma imagem aqui. Compartilhe uma foto. Que legal, voltou isso antes. Então tá aí, Kali, ela volta, ela é projetada no campo de batalha, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos ver. Durga. Cadê a Durga? Durga é essa aqui. Ela foi solicitada pelos deuses, chamada pelos deuses para o campo de batalha.
ela aparece no cume da montanha, montada sobre o seu leão, e ela está cheia de armas, né? Então, até um mantra que é muito bom para ser iniciado, né, na prática tântrica, é muito mais o mantra a Durga, né? Porque ela traz uma suavidade, ela é uma mãe que ela tem uma maior suavidade, mas a gente vê, ela tem toda a indumentária dela, os armamentos, né? Mas mesmo assim, a gente vê ali, isso é como uma representação, né, que eu fiz aí na inteligência artificial do Devi Mahatmya, a gente vai ter os demônios ali que ela está combatendo. Como ela não está conseguindo dar conta dos demônios, ela traz a atenção para o terceiro olho. Isso é uma prática dentro do Tantra, de você trazer a atenção para o terceiro olho, e daí, quando ela traz a atenção no terceiro olho, ela tem esse poder de criar a Kali, a deusa mais feroz que ela, né? Então Kali, ela tem ali um colar de cabeças que representam as letras do sânscrito, né? As 50 letras do sânscrito, que a gente não chama de letras, a gente chama de sons mesmo, né? Ela vai ter uma cabeça decepada, que não aparece aqui na imagem. Deixa eu ver se a outra aparece. Ali ela tem uma cabeça que está da ignorância, que foi cortada, né? E ela tem as armas. E Kali, ela daí dá conta dos demônios, né? Tanto que ela intoxicada por tanto poder, ela começa também a matar os deuses, né? Então ela talvez, né, esteja prestando contas ali de alguma... Mas enfim, a mitologia não dá detalhes. Ela fala que ela estava tão intoxicada pelo poder dela que ela começa a matar os deuses. Daí Shiva, percebendo isso, ele se deita no campo de batalha. Ele se deita com o falo ereto, e Kali então desliza sobre o falo ereto de Shiva. Essa também é uma das versões. E daí, a partir disso, Kali também aponta a língua em direção ao coração. Outra versão fala que Shiva, ele se transforma numa criança, ele retorna ao estado de criança, e daí Kali, vendo aquela criança, desperta, vem à tona o instinto maternal, e daí ela se acalma também, né? Enfim, é sempre uma questão dessa dança desses potenciais energéticos que nós temos em nós mesmos, né? Tanto algo do zelo, que o zelo também tem uma amorosidade, mas esse zelo também pode incitar uma violência, né? Pois bem, então... um dos mantras é Om Shri Durgaye Namaha, como você escreveu, Roberta. Outro mantra que é usado para Durga é Om Dum Durgaye Namaha. Durgaye Namaha. Vou escrever aqui. Então esse é um outro mantra que pode ser feito aí durante um tempo, né? Se você quer começar a trabalhar com mantras, você nunca trabalhou com mantras, você pode começar com esse mantra, Om Dum Durgaye Namaha. Como que a gente trabalha com um mantra, né? Então, o primeiro passo é você tomar consciência do fluxo natural da respiração. Para o yoga, para o tantra, há uma dinâmica bastante direta em relação a isso, né? A gente está respirando todo o tempo, desde o momento em que a gente nasce até o momento, né, o último suspiro, quando a gente morre. Só que perceba o quanto a maioria das pessoas não está consciente desse fluxo da respiração, não está consciente da presença da respiração. Por quê? Porque a respiração, ela é do sistema nervoso autônomo, SNA, né? Então,
tá ali sempre funcionando. Por mais que a gente, não quero mais respirar, você não vai conseguir. Em algum momento, o seu corpo naturalmente vai respirar, a não ser que você seja, né, ali tem alguma situação que realmente você fica sem o ar, né? Então, para que você tome consciência da sua consciência, para que a luz da consciência seja desperta e você tome consciência dessa porção inconsciente, que é o subconsciente, que a gente chama no Tantra de profundezas da consciência, o que a gente faz? A gente toma consciência do fluxo natural da respiração, certo? Então, esse é o primeiro passo, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter acesso a esse conteúdo secreto que está no nosso funcionamento psíquico. Quando a gente toma consciência, isso pode ser um pouco assustador, né? Você observar como assim que eu tenho esse tipo de pensamento, né? E muitas vezes esse pensamento aí, ele foi derivado, né, da sua, sei lá, a influência, a educação que você teve, o quanto você tem as tendências específicas, né, o quanto você foi influenciado pela novela, pelo filme, o quanto você foi influenciado pela disputa política, né, tudo isso vai entrar nessa equação, por assim dizer, certo? Então, para vencer esses demônios, essa primeira prática, Durga, ela traz a atenção no terceiro olho. Como que a gente faz Desculpa, eu me perdi. Como a gente faz para fazer esse mantra de forma... O que o mantra vai fazer? Certo? Mantra significa instrumento da mente, certo? Vou escrever aqui, mantra. Eu podia ter feito um slide, mas é a união das palavras manas mais tra, certo? Mantra é a união das palavras, dos termos manas, que significa mente, o funcionamento mental, e tra significa instrumento ou expansão, certo? Então a gente vê, por exemplo, Tantra. Tan significa totalidade e Tra significa instrumento, né? Então, o Tantra é um instrumento para se chegar à totalidade. Só fazendo assim um paralelo. Mantra é o instrumento da mente, ou seja, que você vai conseguir educar a sua mente, mas não apenas isso. Você vai conseguir tirar a sua mente desse funcionamento condicionado que pode ser determinante para o seu destino, né? Uma pessoa que está constantemente com aquele diálogo interior ali obsessivo, eu sou uma porcaria, eu sou uma pessoa feia, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Lá na sua infância teve o seu tio que falou brincando, né? Meu tio falava, pau de vira tripa. Né? Eu percebo depois o quanto aquilo que eu recebia na infância, o meu tio falando, nada pessoal, tio, se você está assistindo, eu amo o senhor, mas aquilo ali, né, aquilo ali foi determinante para me deixar ainda mais inseguro com o meu corpo e fazer com que eu tivesse complexo de magreza, né? Eu estava constantemente numa inadequação com o meu corpo, o que me fez, né, fazer todo um trabalho aí de ser obcecado em fazer musculação, né, de conseguir chegar a 80 quilos através de um treinamento constante, de uma hiperalimentação, né? Então, tudo isso derivado lá desse digamos, né, trauma de infância de ali, né, não só meu tio, mas outras pessoas, manequim de funerária. E depois de um tempo eu até trabalhei numa funerária, né, que meu padrasto, ele tinha funerária. Então, perceba, você talvez tenha acumulado lá
criou um viés de confirmação. Pois é. Então, ao mesmo tempo, todas essas coisas que nós temos, né, essas pessoas que, né, talvez a gente, sei lá, eu procuro não guardar mágoa com ninguém, né? Então, qualquer pessoa que eu tenha algum tipo de questão, eu levo para a floresta obscura de Cali. Né? Esse é uma das práticas que eu faço. Ou para transformar talvez uma raiva que eu tenha no amor absoluto, né? Para realmente trazer essa onda de perdão e transmutar essa energia, porque em última instância, por mais que alguém tenha me feito mal, a raiva que eu vou sentir dessa pessoa, o ódio, não vai fazer mal àquela pessoa, a não ser que você vá lá e mate ela, né? Mas ninguém quer ser preso aqui, né? Então essa raiva vai ficar corroendo você, vai corroer o seu fígado, a sua bile, né? Então essa transmutação, para nós tântricas, nós não fazemos uma coisa tipo, não, mostre a outra face, né? Perdoe a pessoa. Não, a gente faz uma visualização em que a gente vai entrar numa floresta obscura e nós vamos incorporar essa deusa Kali aqui, né? Você vai se visualizar como sendo ela. E ali, nessa floresta obscura, você vai encontrar as pessoas que te fizeram mal e vai descontar sua raiva nelas com as armas de Kali. Vai trucidar a pessoa, né? Mas, obviamente, visualizado. Até porque essa prática depois você visualiza, depois que você ali eliminou essas pessoas, você vai sair dessa floresta, vai entrar num lago. É todo um passo a passo essa visualização, né? Não procurem fazer assim sem orientação, ou se vocês quiserem uma orientação, comprem esse livro que agora só tem na versão digital, que aqui tem a prática, o passo a passo que você pode seguir, certo? Então, você daí vai entrar num lago, vai soltar as suas armas, talvez você vai estar ali cheio de sangue dessas pessoas que você eliminou. Exatamente, cortar as cabeças, não vai guardar essa energia na raiva. A gente precisa de um ambiente ritual, criar um ambiente ritual, um metaverso tântrico, né? Por isso que eu chamei a outra série de lives que eu fiz em junho de metaverso tântrico, porque nós entramos num metaverso tântrico, né? E ali a gente vai lidar com essas questões de forma intensa. Nós não vamos fazer as coisas assim, eu sou amor, né? Eu sou um unicórnio com aqui, podem pisar em mim, eu vou dar minha outra face. Não tem isso no Tantra. A gente tem uma coisa de lidar as coisas de frente com elas, né? De fazer com que essa energia ela não fique guardadinha, ela precisa sair, né? Só que obviamente a gente não vai pegar uma faca e sair dar uma facada em alguém. E até observem esse funcionamento. As pessoas que causam crimes, que elas estão chega aquele momento, né, o filme aquele Um Dia de Cão, Um Dia de Fúria, né, que o cara tá lá com a gravatinha, todo comportado, tá com aquela pasta de executivo dele, né, ele procura seguir todas as regras. Ele é o cidadão perfeito, né, não fede, não cheira, faz o serviço dele, né? Só que daí ele pega um dia em que tudo começa a dar errado. As pessoas começam a ser as mais filha da puta possível com ele. Até que chega um momento que ele não aguenta mais. Ele diz, meu Deus, não aguento mais. Ele tá numa situação, assistam esse filme, é um filme dos anos 80, eu acho, Um Dia de Cão, Um Dia de Fúria. Ele pega uma arma e assalta um banco e ele mete o louco, né? Então isso acontece muito na nossa sociedade. A gente vai engolindo sapo desde a infância, né? Aquele tio que fez bullying com você,
aquele vizinho que fez bullying com você, aquele vizinho que fez bullying com sua mãe, né? Então você vai engolindo sapo. Chega um momento em que você toma uma atitude assim muito violenta para lidar com essa situação. Como que a gente faz dentro desse campo quântico do metaverso tântrico, né? Você vai ordenar essas energias para que elas não se voltem contra você e para que elas tenham não um resultado desejado talvez pela sociedade, porque a sociedade talvez deseja que você seja preso, né? A sociedade, as esferas, quando a gente vê o funcionamento, os mecanismos da sociedade, você vai, por exemplo, eu já falei aqui abertamente, uma série de lives também, e também com uma outra amiga minha, a Cata Sentussé, que ela é guardiã do cacau e tudo mais, ela dá formações em cacau. A gente falou sobre o vício em pornografia, né? Então, quando você abre um site aí desses filmes adultos, né, gratuito, você vai começar ali, se você começa a entrar nesses corredores, ali você vê que há uma engenharia para que você seja cada vez mais desprezível, uma pessoa cada vez mais cretina, até criminosa, certo? Tiveram passeatas, acho que faz uns 2, 3 anos atrás, que haviam muitas... Um Dia de Fúria, exatamente, Michael Douglas, esse é o ator, exatamente esse filme. Eu tenho até que rever, porque faz tempo que eu assisti, eu nem me lembro os detalhes, assim. Por exemplo, você vê um site de filmes, né? Então, ali tem todos os mecanismos, corredores, te convidando para que você vá cada vez mais para uma coisa criminosa. Há alguns anos atrás, teve muitas manifestações em frente à sede da Pornhub, né, e a Geek também, que é todo um conglomerado, um império bilionário, se não trilionário, né, dessas empresas, e essas manifestações estavam pedindo que houvesse uma regulamentação para quem consegue fazer o download de filmes, quem consegue hospedar filmes dentro desses sites, sobretudo a Pornhub, né? O que acontece? Tinha muitos vídeos de garotas que foram sequestradas e estupradas, né? E isso era gravado e era colocado lá. Então, além da mulher ter sofrido essa violência, ela ainda tinha essa outra violência, que era de ter o registro lá sendo observado por milhões de pessoas que tinham prazer com essa situação, né? Então, é toda uma rede de tráfico humano que foi feita aí, de violência ali, que um site simplesmente permitia que isso acontecesse. Então teve essas manifestações. Se o povo não se manifesta, esses corredores dos mais horrendos possíveis que se pode imaginar e mais decadentes assim da alma humana estavam lá convidando você para ser o tipo de consumidor desse tipo de conteúdo podre, né? Então o que aconteceu? Fizeram toda uma... devido a essas manifestações, eles fizeram toda uma repaginação, e não é mais assim para você, né, ali compartilhar abertamente um vídeo de estupro, né? Então, isso foi uma coisa muito triste, muito pesada, mas a gente tem que abrir os olhos para o que acontece no mundo em relação a isso, né? Que há até órgãos governamentais que permitem que essas violências aconteçam. Se a gente não vai lá e não contesta, eles dizem assim, ó, foda-se, né? Por que tem esse foda-se de um sistema sobre a sua população?
Pensem aí, 8 bilhões de pessoas no planeta, né? E você vê a população carcerária dos Estados Unidos é a maior do mundo, e que cada preso nessa população carcerária, ela tem dinheiro do governo pagando empresas privadas para manter essa pessoa lá. Ou seja, é um lucro, é um negócio, é um comércio de a população carcerária nos Estados Unidos, certo? Isso queriam fazer aqui no Brasil. Se eu não me engano, tem estados que é assim também, né? Se eu não me engano, era Minas Gerais, não me lembro mais. Eu estou desatualizado, mas tem essa podridão dentro dos mecanismos da sociedade. Ou seja, os políticos, aqueles que deveriam zelar pela cidade, né, simplesmente, ó, dane-se, vamos observar pelo dinheiro, né? Então, característica da Kali Yuga, a era da decadência, em que os líderes são cretinos, né, são bandidos. Então, se a gente vê que a nossa sociedade ela é criminogênica, né, você tem que pensar que se você quer se libertar desse sistema, né, se você quer se libertar, você tem que observar que realmente aquele filme Matrix faz todo sentido. Que o filme, que é a série Sense8, que é dos mesmos criadores de Matrix, também faz muito sentido. Né? Quando você começa a se destacar como pessoa, você vai começar a ser uma pedra no sapato para um sistema, né, que está ali operante, querendo continuar a ser criminogênico, certo? Então, há pessoas que são pessoas despertas, iluminadas, que elas vão sofrer ataques, boicotes, todo tipo de coisa, né? Então, para a gente estagnar esse funcionamento automático, em que você está ali funcionando no automático, né, e de repente você teve uma situação, né, como eu que fui consumidor de pornografia, você começa ali a entrar, quando vê você tá, sei lá, você virou um criminoso porque aquilo ali já estava latente no seu ser, né? Então, a gente começa a observar esses mecanismos. Então, não é uma questão de você, não sei o que, a pornografia, não é uma questão moral até certo ponto, mas moral em uma moralidade de ética comunitária, né? Se a pessoa com consentimento tem as suas práticas sexuais XYZ, ótimo, consensuais e não criminosas, né? Ótimo. Mas no momento em que isso se torna criminoso, isso é um grande problema, né? Então o Tantra, ele tem sempre esse zelo pelo comunitário, né? Bom, eu não sei porque que eu acabei falando sobre isso, mas a gente estava falando da mitologia e que Durga, para combater os demônios, e os demônios, sobretudo, a gente conseguir, por exemplo, observar como é que é o funcionamento dessa sociedade, como é que são esses mecanismos da sociedade que estão funcionando e, né, ao invés de você aderir ali a políticos, normalmente políticos, eles são fantoches, né? Então eles são fantoches para te guiar. Eu tenho a solução. Quando você vai ver, a solução deles é a solução mais cretina. Eles hasteiam a bandeira, sou contra o sistema, né? E quando você vai ver, o funcionamento dele é o funcionamento de um cretino, né? Então amanhã vai ter eleições, então as pessoas aí, não sei o que, a esquerda isso, a direita aquilo, né? Então a gente vê claros exemplos de que não é bem assim, né? Tanto esquerda quanto direita tem pessoas canalhas, né? O quanto você consegue abrir os seus olhos, consegue abrir a sua consciência e a sua percepção e fazer com que seus sentidos não sejam mais sentidos embotados, né? Embotados pela mídia, pela imbecilização da diversão, né? Ou pela imbecilização desse funcionamento aqui feito para lavagem cerebral e manipulação psíquica, né, massiva, né? Então você começa a ter super sentidos, você começa a ter
uma supraconsciência quando você desperta esse poder de Shakti Kundalini no seu corpo. Você começa a conseguir notar a energia por trás das palavras, não as palavras. Se você é uma pessoa que é convencida pelas palavras e não consegue perceber a inflexão da voz da pessoa e aquela malícia e sentir se a pessoa está, né, com intenções vis por trás daquele discurso muito bonito, você é uma pessoa burra, né? Então, isso é o que Durga e Kali estão combatendo. São esses demônios da ignorância, certo? Pois bem, mas para a gente combater esses demônios da ignorância, a gente tem que detectar eles, né? Então, é esse mergulho aí nessa caverna escura, que é nós mesmos. Nós somos uma caverna escura. Esse é o nosso funcionamento como seres humanos, né? E tem aquele poema que eu costumo compartilhar aqui, falando sobre isso, né? Você vai encarnar na Terra. Legal, muito bonito, não sei o quê. Mas você vai esquecer dessa sua conexão com as estrelas. Como assim? Você vai ter que passar por muitas provas, a gente vai estar aqui de cima guiando você, mas boa sorte, porque você vai esquecer que você é divino. Então, à medida que nós temos esse esquecimento, o que colocam para nós? As vias religiosas aí, né, botando as pessoas umas contra as outras, criando guerra, violência. Então, a gente faz essa prática, né, de violência aí em um ambiente ritual. Então, o que eu queria fazer hoje aqui, compartilhar com vocês. Hoje eu tive uma turma de aula que eu estou dando aqui na ilha que eu moro, e tinham me pedido para fazer essa dança, né, a dança da totalidade. E eu achei interessante, né, que essa turma me contratou, o pessoal que está de férias aqui na ilha, me contratou para 3 dias de prática, né? Então, ontem, hoje e amanhã, né? E bem coincidiu aí com esse Navaratri. Então, amanhã eu vou dar outra aula para eles. E eu falei aqui no início, né, na aula 1, hoje é a aula 3, na noite número 1, que quando você entra no campo de batalha, como eu falei, né, você quer fazer uma prática que você vai encarnar Kali para você matar os demônios ou transmutar energias, por exemplo, pessoas que você odeia, né, você vai precisar dessas qualidades de Kali. Então, na primeira noite, eu compartilhei aqui essa prática da visualização do espaço azul noite. Então, a gente entra realmente como que nessa matriz, né, que é o corpo de Kali, né, realmente. Então, quando a gente entra nesse corpo de Kali, é realmente como se você fizesse um primeiro estímulo aí à sua psique, a sua mente, né, os seus caminhos neurais, da mesma forma que é feito com as medicinas da floresta. Você tem uma expansão da consciência, você vai dissolver as couraças que normalmente estão ali fazendo com que você seja uma pessoa burra, né? Assim, não querendo ser pejorativo, mas todos nós, seres humanos, salvo algumas exceções, né, que são os avatares ou tudo mais, mas nós nascemos nesse modo de ignorância, certo? Então, para o Tantra e para o Yoga é assim que funciona. As pessoas são burras. Então, tem uma que outra pessoa que, né, consegue isso já vem como uma dádiva de outras vidas, né? Então não estou querendo xingar ninguém, não é meu objetivo, porque eu estou no mesmo balaio que todo mundo. Mas a partir do momento que a gente tem acesso a, por exemplo, você pode ter isso talvez numa via espiritual indígena, né? Que você tem utilização da ayahuasca, em que ali você tem
essa mesma dissolução de couraças. No Tantra e no Yoga a gente faz essa dissolução das couraças utilizando o que nós temos aqui agora, o corpo, a respiração. Tem a utilização de algumas plantas, né? A cannabis ela é utilizada pelos shivaístas, né? Inclusive na Índia tem lojas que elas têm essa autorização para vender aquela bebida que é feita a partir da cannabis, que se chama bhang, né? Que é feita com ópio e cannabis, né? Então tem lojas que são autorizadas na Índia porque elas têm essa conexão com a religião deles, né? Então na Índia a cannabis ela tem esse uso religioso. E dentro do Tantra também tem essa visão, né, de que quando nós consumimos cannabis nós conseguimos ter a partir daí os olhos de Shiva, né? A ayahuasca foi um divisor de águas na minha vida. Pois é, imagino. Eu tive experiências muito fortes também com a ayahuasca, né? Mas para mim, eu vi, assim, as pessoas que eu vi utilizando, né, eu tinha muito medo de utilizar a ayahuasca, sobretudo porque eu ouvia falar, né, você vai ter reação orgânica X, Y, né, vai sair tudo para fora e tudo mais. Então eu tinha muito mais medo disso do que a questão da viagem, né, viagem assim psicodélica, né, desde a adolescência aí fazer uso de várias coisas. Sempre fui, digamos que um psiconauta aí desde a adolescência, utilizando essas coisas que a gente utiliza na adolescência, né? E eu levei anos até conseguir ter acesso, né? Eu procuro sempre isso, né? A não forçar situações, né? Então eu me lembro uma vez eu estava com vários amigos aqui na ilha que também são conectados ao yoga e eles estavam indo para um ritual de ayahuasca e me convidaram. E lá no último minuto disseram, infelizmente não vai ter esse lugar que eu falei que ia ter, então eu tive que ficar, né? E tá tudo bem, aceitei aquilo. A vida me mostrou, não é esse o momento. Anos depois, acho que uns 2 anos depois, que eu fui ter o primeiro ritual de ayahuasca, e daí sim, porque esse que me disseram que eu não poderia ir, seria em Salvador, né, no meio da cidade, no meio do urbano. E daí, 2 anos depois, surgiu essa oportunidade na Chapada Diamantina, que eu tive o meu ritual de ayahuasca, mas daí em outra ambientação, e eu tive uma das melhores experiências da vida. E eu alego não, mas eu acredito muito que essa boa experiência que eu tive foi devido a ter uma base muito sólida de prática de yoga, né? Se a gente for ver aí Patanjali, ele coloca o uso de plantas para a expansão da consciência e a obtenção do samadhi lá no último livro dele, né? Então antes é prática, meditação, entender a sua psique para depois, mas também, obviamente, isso é a opinião minha pessoal, né? Então a gente entra nesse útero de Kali, né? E tem essa expansão, essas couraças, elas são, digamos que a gente cultiva esse estado de abertura energética, psíquica do corpo através de uma prática regular, né? Então, nesse campo de batalha que Kali luta contra os deuses, ela tem muita agilidade, né? Imaginem vocês, hoje eu estava falando no Stories, né, que na Índia, lá no Ashram da Ama, eu aprendi uma arte marcial que é uma das mais antigas do mundo, que é o Kalaripayattu, né? Então, lá do sul da Índia, eles têm inúmeras armas, e muitas armas da mesma forma que Kali usa, né?
tem espada, tem lança, tem tridente, né? E eles têm muitos movimentos que lembram que são uma dança, né? Então, Kali, para ela ter essa agilidade toda no campo de batalha, ela é treinada na dança do Tandava, né? Ela é mestra na dança do Tandava. Então, essa prática aqui também, além de nos fazer com que nosso corpo tenha uma agilidade corporal, tenha uma desenvoltura que vai ser também comparada com os felinos, né? Então a gente fala sempre sobre o reflexo do tigre. A gente vai ter também a prática da dança, né? Para que você tenha essa prática da meditação em movimento, né? Em que você vai conseguir ter ainda mais uma relação ainda mais íntima com o seu mundo interior. Ou seja, você vai estar muito mais presente a isso que eu falei, desses demônios interiores e dessas batalhas que você tem que vencer. Eu tenho um relato de uma aluna minha, eu não separei print nem nada do depoimento que ela falou, mas ela compartilhou isso comigo. Olha, depois de começar a ter aulas contigo, anos de psicoterapia agora que estão começando a funcionar, né? Até porque na Índia todo esse trabalho psíquico do yoga, do tantra, é considerado a psicologia de lá, né? Então o trabalho do yoga, nesse trabalho das profundezas da consciência, na Índia é considerada a psicologia deles, certo? Esse trabalho que a gente vai ver influenciou Lacan, influenciou Jung, influenciou Freud também. Freud não, mas mais o Jung. Né? Pois bem, então essa dança a gente vai fazer agora, para quem quiser fazer essa prática, é uma prática meditativa que não é uma dancinha, né? É uma prática de yoga, né? Então, eu tenho ensinado essa prática aí desde 2016, aqui no Brasil, desde 2016, 2015, e eu percebo que muitas pessoas se interessaram por essa dança, né? E é bonito, é uma prática que vai trazer leveza e tudo mais, sutileza, mas ela não é uma prática para sutilizar, né? É uma prática para você encarnar esse poder de Kali, esse poder da guerreira, aquela que dá cabo dos demônios, né? Então o demônio é o que? É a ignorância. O demônio é o lado tóxico do seu ego. Então é uma prática de yoga, ela tem um passo a passo e esse passo a passo tem que ser respeitado, né? E dentro da linhagem que eu sigo, a linhagem Kaula, que é ensinada pelo meu mestre, Daniel Odier, ele ensina também outras 3 práticas. A dança de Shiva, que eu vou ensinar agora, a massagem cachemiriana, que é a massagem tântrica, digamos, dessa linhagem Kaula, o yoga das emoções e as visualizações de Matsyendranath. Então, essas 4 práticas formam um conjunto, elas são inseparáveis, né? Então, se você põe essa prática do Tandava ali no meio de outras práticas, talvez você esteja utilizando essa prática de forma superficial, você não esteja entendendo o poder dessa prática, né? Então você passa ao lado do poder dessa prática, se você não tiver aí milhares de horas de prática dessa dança, né? Isso é necessário, que você tenha um profundo entendimento do que essa prática faz. Senão você vai repassar um ensinamento de segunda qualidade, né? Então fica aqui meu alerta para as pessoas que vão aí, né? Começa a coisa a virar moda e as pessoas que querem ensinar, se conectar com essa prática, procure se aprofundar.
Procure realmente entender as minúcias dessa prática para que você não mexa até com energias que depois você não vai saber, não vai conseguir guiar as pessoas no vespeiro de energia que você vai abrir, porque não é pouca coisa, né? Então, vamos a ela, a prática do Tantra. Então, se você quer praticar, se coloque numa postura confortável, sentada e com os olhos suavemente fechados. Vou distanciar um pouquinho aqui. E você vai se colocar o mais confortável possível nessa postura sentada. Se a gente observa as esculturas mais antigas da Índia, elas mostram duas práticas, a postura sentada e a dança. A dança ela é tão revolucionária que na Índia patriarcal chegou um momento que ela foi considerada, começou a ser discriminada, porque estava incomodando a nata do brahmanismo, que é a mais alta casta, os sacerdotes que viam que para que eles pudessem instituir o seu poder patriarcal de crendices, eles precisavam condenar a prática da dança. Então, no livro considerado sagrado, chamado Códigos de Manu, ali a dança começou a ser bastante discriminada e em alguns casos até proibida e perseguida, certo? Então, isso faz parte da história do Tantra também, essa perseguição a esse potencial de sair da ignorância. Tudo aquilo que tem esse potencial de nos revelar a verdade é perseguido. Então, apenas para que vocês tenham noção dessa responsabilidade que eu tenho aqui em trazer uma prática tão potente e que não é pouca coisa. Vocês têm que ter uma compreensão maior do que é esse potencial dessa prática. Não é só uma dancinha para sutilizar as suas energias e ser uma pessoa mais dócil na sociedade, certo? Então, com os olhos suavemente fechados, é realmente para você acessar a sua fúria, a sua parte mais obscura, Kali, mas fazer ótimo uso dela. Com os olhos suavemente fechados, comece a observar o fluxo natural da sua respiração. Permita que o seu cóccix procure aterramento. E leve a atenção para o ponto à frente do seu osso púbico, onde se localiza a musculatura abdominal mais profunda. À medida que você inspira, você deixa que a musculatura abdominal mais profunda, no ponto à frente do osso púbico, se solte à frente. Você curte, contempla essa pausa e depois, à medida que o ar sai, sistema nervoso autônomo, a respiração acontece por ela mesma, essa musculatura retorna ao seu lugar. E você abre a região do períneo. Aqui a gente está estimulando a abertura do canal central. Muito se fala no yoga, um dia, quando você praticar, a sua energia vai subir pelo canal central. Para nós, Kaula é direto. Você abre o períneo, aqui
que você está estimulando a abertura do canal central. Relaxa o períneo, que ele é a base desse canal central, Sushumna Nadi. Cada técnica que eu estou passando aqui é uma abertura corporal que você está convidando Shakti Kundalini a visitar o seu corpo de forma muito mais abundante. Imagine que seu corpo é como uma represa cheia de comportas. Você abre uma comporta e Shakti Kundalini vem e banha o seu corpo. Abra o períneo, é a primeira comporta que você abre. E daí Shakti Kundalini pode inundar o seu corpo. Sobretudo, o períneo é a base dos órgãos sexuais. Então, você vai ter os seus genitais irrigados por Shakti Kundalini. É típico, né, que você sinta talvez até vontade de fazer xixi, porque vai ativar muito o sistema urogenital ao longo da prática, né? É melhor fazer xixi antes e fazer a prática depois. Se você está com vontade, não se segurar, porque senão você vai se apertar muito durante a prática. E comece a observar as vértebras da coluna empilhadas uma sobre a outra. E entre as vértebras, lembrando que há todo um sistema de articulação, de discos, para que haja uma grande mobilidade na coluna vertebral. Você permite que a base do seu corpo seja móvel. A sensação é que os isquios, os ossos sobre os quais nos sentamos, eles se movem em todas as direções. E você vai visualizar a sua coluna tão flexível quanto uma serpente que se move numa floresta. Permitindo que esse vai e vem da respiração aconteça naturalmente, à medida que o ar é inspirado, um ponto à frente do osso púbico se solta à frente. À medida que o ar é expirado, essa musculatura abdominal à frente do osso púbico retorna ao seu lugar. E depois que você foi escaneando a sua coluna, quando chega lá na sua cabeça, permita também que a sua cabeça acompanhe essa ginga da coluna que se apresenta. E visualize que nessa postura sentada, você está flutuando nua, no espaço azul noite. As suas axilas suavemente abertas. E você visualiza seus ombros, a sensação como se fossem duas asas flutuando nesse espaço azul noite. Pode ser adequado e confortável para você soltar o pescoço, levando o queixo em direção ao peito. Os ombros estão soltos e não se fecham. E depois de alguns momentos,
elevando o rosto lentamente, milímetro por milímetro. E, muito importante, relaxe por completo a sua língua. Aqui é mais uma comporta energética que você abre. Você relaxa a língua, Shakti Kundalini se faz mais presente no seu corpo. E dentro dessa circulação energética interior, ao longo das nadis, isso vai irrigar muito a região da sua cabeça de Shakti Kundalini. Quando você cria esse hábito de relaxar a língua. Não só aqui nessa prática, mas ao longo do seu dia. Adotando esse reflexo do tigre. E visualize também que seu diafragma se move como uma medusa nas águas mornas de um oceano. À medida que o ar é inspirado, o diafragma desce. À medida que o ar é expirado, o diafragma sobe. À medida que o ar é inspirado, o diafragma desce e massageia o seu períneo. À medida que o ar é expirado, o diafragma sobe e massageia o seu coração. Leve mais uma vez a atenção para a sua língua, pois ela pode estar tensa. E os seus ombros flutuam nesse espaço azul-noite como duas asas. A cabeça é solta. E o peso do seu corpo que bascula sobre essa base móvel. É sempre importante observar que a postura sentada, você não precisa fazer cara de Buda. Você não precisa ter aquele semblante do Buda e nem a postura reta, rígida do Shiva lá em Rishikesh, na frente do ashram. Há uma grande criatividade e adaptabilidade da postura ao seu corpo. Então, por vezes, você mexe um pouquinho na postura, 1 milímetro que seja, isso abre uma corrente energética que permite passar mais Shakti Kundalini através do seu corpo. Não é uma utopia distante ou que apenas o Prem Baba consegue fazer. Não, aqui eu estou passando uma prática para vocês que você, nesse momento, se está me seguindo, Shakti Kundalini já está despertando no seu corpo. Uma relação direta, não dual, horizontal. Você não precisa da bênção de ninguém, você precisa do conhecimento apenas. É importante essa visualização no espaço azul-noite. Isso vai desobstruir o caos mental. Mas caso você esteja num funcionamento mental caótico, pode ser muito útil respirar pela boca aberta. Não é o ideal, mas vai ajudar a desacelerar esse mental caótico.
ou apenas expirar pela boca aberta. Também é uma opção. Essa é a primeira fase do Tandava, a dança da totalidade, que você vai ter um encontro com essa totalidade. A coluna fica cada vez mais solta e os músculos ao longo dela cada vez mais amolecidos, livres de tensões. Até o momento em que os seus braços e mãos começam a decolar. Eles começam a explorar o espaço azul-noite ao seu redor. E esse movimento, para que ele tenha o efeito desejado de afetar as ondas neurais, o seu funcionamento mental, tem que ser um movimento bastante lento. Em que cada um dos braços vai ser independente do outro, porque cada um está conectado a cada um dos hemisférios cerebrais. E você vai soltar cada um dos dedos, tornando cada um dos dedos independente do dedo vizinho, desde a ponta dos dedos até a base. O ar vem, o ar vai, movimentando o abdômen nesse ponto à frente do osso púbico. E o movimento é tão lento que ele pode ser até um pouco irritante a depender da sua condição mental. E isso é ótimo, porque é exatamente isso que a gente quer. Irritar o seu mental condicionado, aquele que se acha sabichão ou que aflige a sua vida um funcionamento caótico. Quando a gente dá esse curto-circuito nesse mental condicionado, é que nós acessamos uma oitava acima do nosso mental. Aquele que está ligado a uma maior criatividade, genialidade. E aqui nós temos tantas técnicas que sempre é possível nós retornarmos a esse cultivo da presença, ao corpo, à respiração. Leve a atenção novamente para a sua língua, pois ela pode estar tensa. E no seu tempo você vai se colocar na postura em pé.
Os pés separados, um pouco mais distantes que o quadril, apontados para fora, os joelhos flexionados. E nessa terceira fase do Tandava, aqui sim a gente está fazendo a dança na sua forma integral, em que todo o corpo participa. E você considera o seu períneo como um terceiro ponto energético além dos seus pés. Essa triangulação na base vai te dar mais equilíbrio. O movimento é bastante lento. E você visualiza que nessa postura em pé você está flutuando nua no espaço azul-noite. Todo o seu corpo participa. Você, mesmo que lentamente, o seu quadril, as suas pernas, elas se rendem a esse movimento espontâneo. Então pode ser que o seu corpo peça para ter mais espaço entre os pés. Você faz isso. E durante alguns momentos você pode movimentar o corpo um pouquinho mais rápido que o habitual, para ver o quanto a fluidez está presente. Mas depois retornando à extrema lentidão, e é importante nessa postura em pé respirar lá embaixo, fazendo com que a musculatura abdominal à frente do osso púbico se solte à frente. O movimento dos braços é contínuo. Isso é muito importante, que haja essa continuidade. Se o braço fica mole, solto, estendido, não tem como ter Shakti Kundalini no seu corpo. Ou sinal que o seu mental condicionado está passando uma mensagem de repressão aos seus movimentos corporais. Perceba isso. Enquanto a sua psique bloqueia o fluxo energético. Obviamente, movimentar o corpo, sobretudo para os homens, mas para muitas mulheres também, é algo repleto de tabus, de dogmas. Então, à medida que você começa a movimentar o seu corpo, mover o seu quadril, permitir que o seu quadril se mova, essa energia concentrada na base da coluna, energia sexual, ela se move pelo corpo. Isso é Shakti Kundalini. Movendo-se muito lentamente, de forma contínua. E é como se você acariciasse a sutil densidade do espaço azul-noite, não apenas com as suas mãos, mas com todo o seu corpo, a pele do seu rosto. Tome consciência de toda a extensão da sua pele, as sensações em cada milímetro da sua pele.
vezes observe se a sua língua está relaxada, relaxa por completo. E por vezes observe o movimento natural do diafragma. À medida que o ar é inspirado, o diafragma desce. À medida que o ar é expirado, o diafragma sobe. Cada articulação você leva consciência. Você toma consciência de cada articulação para que você possa dissolver as tensões. Procure sentir plenamente cada detalhe das suas mãos. Liberar cada milímetro de tensões das suas mãos. A sensação é como se você estivesse flutuando nas águas até o pescoço, por exemplo. Sensação de muita leveza. Lentamente você vai parando. Na postura em pé, mantenha os joelhos ainda flexionados. Se você sente de levar as mãos em algum ponto do seu corpo, parando os movimentos, mas mantendo os joelhos flexionados, observando o movimento da respiração na barriga. Então, sente-se, retorne à postura inicial. E, para fechar a prática, mantendo os olhos fechados. Esse é um dos momentos mais importantes da prática, quando tombamos ao solo. Quando a energia divina é revelada. Então, observe isso, o movimento da respiração no abdômen, e observe o que se apresenta a você nesses próximos 2 minutos de silêncio e quietude.
próxima inspiração, suavemente abra os olhos. Muito bem. Para fechar essa terceira noite de Kali, com a dança dedicada a Kali, e é uma prática que pode ser repetida aí cada dia. É a única prática física nessa linhagem Kaula, Yogini Kaula. E realmente a gente tem estabelece isso no corpo, né? Essa circulação energética, e para que nada fique atravancado na consciência. Obviamente vão ter muitas outras práticas, né? As visualizações, a massagem cachemiriana, que vão, o yoga das emoções, que vai completar aí essa metodologia, né? Para que a gente possa explorar aí cada detalhe dessa nossa riqueza como seres humanos e poder desenvolver o nosso pleno potencial como seres humanos. Muito obrigado também, 108 Faces, grato pela presença. E é isso, afinal, acabando esse ciclo de tamas, a energia de Kali, ela pode ser bastante intensa e densa. Ontem eu senti bastante isso e eu procurei ser o mais espontâneo possível, né? Compartilhei algumas das minhas dores, até pessoais, e do meu processo pessoal. E amanhã a gente entra na energia vermelha, né? A gente entra na energia de Lakshmi, que daí Lakshmi vai ser a regente, a deusa regente das próximas 3 noites. Então a gente vai trabalhar daí com essa regência da energia vermelha, Rajas Guna. Então Rajas Guna tem a ver também com as coisas materiais, né? Com aquilo que nos dá sustento material, que é muito valorizado também no hinduísmo. Quando a gente fala do hinduísmo e do tantrismo, a gente fala dos Purushartha, né, que são os 4, digamos, pilares para a vida do hinduísmo, né. Eles têm muitos preceitos e tudo, mas um deles é Artha, que são as riquezas materiais que vão dar o sustento à vida, né. A gente precisa de uma casa, enfim, de ter um teto, uma cama, essas coisas, né? Dinheiro para comprar comida. Então, isso é estudado, né? Através, a gente canaliza isso e evoca mais isso através da energia de Lakshmi, que a gente vai poder trabalhar daí através de outras práticas, né? Não tem uma dança da Lakshmi, por exemplo, não que eu conheça, né? Então eu vou trazer práticas para vocês em que a gente vai trabalhar a energia de Lakshmi e é isso. Uma ótima noite, grato pela presença, espero que essa aula tenha sido bastante útil para quem estuda aí o Tantra Yoga e, como sempre, né, como eu tenho falado há anos aqui, procurando contribuir para que o nível do Tantra no Brasil fique cada vez melhor, né, trazendo estudos bastante solidificados aí nessa minha própria senda como estudante de Tantra, né, antes de me colocar como professor, constantemente estudando e tudo mais, até para que eu possa trazer o melhor conteúdo possível aqui para vocês. Então, fica aí mais essa contribuição, e se você gostou da aula,
Me deixe saber de alguma forma, eu vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E é isso. Om Krim Kaliaye Namaha. Eu não passei o mantra Akali, mas outro momento a gente fala mais, né? Eu estava falando sobre como fazer um mantra e a base é isso, né? É observar a respiração. Ótima noite e até amanhã.